Então, marcou ontem, Silvio, eu conversei com um funcionário dos Correios, Bauru, tem uma superintendência do interior do estado de São Paulo. É a segunda maior superintendência dos Correios no Brasil. Só perde para São Paulo capital. Daí é São Paulo interior. Conversando com um funcionário do alto escalão aqui, dessa superintendência, ele me passou. Vitória, é o seguinte: o salário do funcionário está em dia. Por Só que, enquanto. mas houve essa, 3 meses sem recolher fundo de garantia, terceirizados já estão todos atrasados, o aluguel dos prédios locados para agências, né, e também para CDs do Correio, todos os aluguéis atrasados. E aí tem o vídeo do Cleitinho, né, que mostra exatamente o que está acontecendo agora com os contratados para distribuição, as carretas, os caminhões para entrega das encomendas, ou seja, prestes a colapsar. Né? Aí surge a informação ontem com relação às férias só para o ano que vem, redução da carga horária com redução de salário, ou seja, quebraram os Correios. Marcon, não vejo alternativa. Economizar 1,5 bilhão agora, mas ainda apostando no show do Gilberto Gil, não vai dar certo. De novo, né, Pitoli? Já tinham quebrado, né? Os funcionários dos Correios, eu não sei se ainda estão pagando, mas por muito tempo tiveram um desconto nas suas folhas para tapar um furo de corrupção no fundo de previdência dos Correios. Foi muita grana, foi coisa de bilhão. Foi coisa de bilhão colocado no bolso, certamente, da petezada, que muitos, tem um vídeo, inclusive, que circula nas redes sociais dos funcionários dos Correios aqui, né? Agora vai, o L, tudo certo. A gente tem que lembrar duas coisas. A primeira coisa é que os Correios são um monopólio. Eles têm o controle único e exclusivo da distribuição de cartas e correspondências no Brasil. Ou seja, eles têm um monopólio e eles conseguem dar prejuízo. Número dois, muitos estão culpando aí, tu vê os novos tempos, né, as novas empresas que vieram, toda aquela ladainha. Gente, há 3 anos atrás, no governo Bolsonaro, onde não tinha roubo, dava lucro. A empresa dava lucro. Então, o que a gente tem olhando para frente? Primeiro, não precisa o Brasil ter uma empresa estatal de Correios. Quando ela foi criada lá 100 anos atrás, o mundo era diferente, a globalização era diferente, né? As trocas eram diferentes, tudo era diferente. E talvez naquela época houvesse uma necessidade de se ter uma empresa que ligasse de ponta a ponta o Brasil. Hoje não tem mais essa necessidade. Hoje nós temos empresas que oferecem o mesmo serviço, aliás, talvez até de mais qualidade, com muito menor preço. E isso normalmente é o retrato de praticamente todas as estatais do Brasil. O Brasil que passa, Pitoli, de mais de 400 estatais. Se estatal fosse sinônimo de progresso, os Estados Unidos teriam 1 milhão. Eles têm 6 ou 7, se não me falha a memória. Então, assim, o prognóstico dos Correios, você que é funcionário dos Correios, prepare-se. O seu fundo de garantia não vai ser pago, obviamente. O que a gente tem é provavelmente a sua previdência privada, ali, aquele dinheiro que ficava reservado para sua aposentadoria, também você vai ter problemas e logo o Correio deve colapsar, como tu falou. Ou o governo, mais uma vez, vai ter que injetar dinheiro do povo para tapar o buraco da incompetência. Onde o PT bota a mão, não cresce nada. Fala, Silvio. O pior escândalo do PT é sempre o próximo, né, Marcon? Bom dia mais uma vez. Marcon, olha só, tem uma outra questão que também, de certa forma, subiu a fervura na Praça dos Três Poderes, aí em Brasília, essa queda de braço, com aspas, né, entre a Câmara dos Deputados e o STF, por conta do caso do deputado Ramagem. A Câmara reagiu à decisão inicial do STF, uma decisão de turma, né? Agora tudo é na primeira turma. Não sei se a gente ainda vai ter plenário de novo do STF. Eles decidiram que tudo fica naquela turma do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e companhia. E, em tese, a Câmara está dizendo o seguinte: nós vamos avançar, nós não vamos, ou melhor, nós não vamos recuar, talvez seja essa a melhor expressão, que é a defesa do artigo 53 da Constituição, a inviolabilidade do mandato, né, imunidade parlamentar, do artigo 2º da separação de poderes. Até onde vai esse embate, você acha? Olha, Navarro, essa questão aí tá gostosa de ver, né? Tá interessante, né? O Brasil se resumiu à primeira turma do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Congresso eleito pelo povo brasileiro não tem poder para nada.
Basicamente é isso que eles estão fazendo, né? Coisa que aconteceu na Venezuela lá em 2017, quando a Suprema Corte também, de forma muito arbitrária, disse: olha, o Congresso não apita mais nada, vocês podem ficar ali fazendo os showzinhos de vocês, recebendo o salário de vocês, fazendo o teatro de vocês, mas quem manda somos nós. É isso que a Suprema Corte vem fazendo, e pior, ela não vem fazendo nem de forma plenária, ela vem fazendo de uma forma de uma turma que todo mundo sabe que essa turma ela é ali fechadinha entre eles, para que não haja aquela situação, por exemplo, de um André Mendonça, de um Nunes Marques, fazer um contraponto e acabar mostrando a verdade. Mas eu quero chamar um ponto em atenção. Primeiro, o presidente da casa ontem foi muito forte quando ele disse que o voto de 315 parlamentares, ou seja, do parlamento brasileiro, da maioria, precisa ser respeitado. Eu acho que essa frase ela tem um impacto grande, viu, Navarro? Ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal desrespeita o Congresso Nacional. É uma acusação de uma forma indireta. Vocês estão nos desrespeitando. E volto, quem não conhece Brasília aqui, o Congresso Nacional fica no meio. Porque na Constituição está escrito que todo o poder emana do povo. E esse caso específico do Ramagem, no artigo 53, tem um parágrafo que ele é muito claro, e aí até o relator, o Alfredo Gaspar, até não sei, Pitório, se tu chegou a ouvir o Alfredo Gaspar aqui, é um cara que é ex-promotor de justiça por mais de 20 anos, ele explica muito bem. Chegou a ouvir ou não? Não vi. Tá, eu vou te passar o contato dele, dá uma ligada para ele, porque ele vai explicar muito bem o relatório dele. Ele foi o relator desse. Claro, se tu tiver interesse, né? Obviamente, Claro, vou te passar o contato, enfim. E o resumo da ópera é o seguinte: ele diz que, de uma forma muito didática, ele é um escravo da Constituição, porque na Constituição, melhor dizendo, está escrito lá, Pitório, que deve ser suspenso o processo penal. Não deve ser suspenso somente a parte que o STF entender. Deve ser suspenso o processo penal. E ele diz que quem colocou todo mundo dentro do mesmo processo penal foi o Supremo Tribunal Federal, não foi o Alfredo Gaspar. Então, o Congresso Nacional entendeu respeitar a Constituição e cumprir o que está escrito nela, ao contrário do que fez o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui tem um parênteses bem grande, mas muito interessante. Vejam vocês que na decisão da primeira turma, quais foram os crimes que eles suspenderam? O dano ao patrimônio. Concordam comigo os dois ali que são do dano ao patrimônio. Beleza. Por quê? Porque eles disseram, só pode ser suspenso os crimes cometidos após a diplomação. Beleza. Concordamos. Só o dano ao patrimônio. O que eles falaram com isso? Que o dia 8 de janeiro foi somente dano ao patrimônio. Não foi outra coisa. E parem para pensar, a Débora Pittoli Navarro e ouvintes, ela é réu pelos mesmos 5 crimes que o Ramagem também é réu. Ou seja, me pergunto eu, qual é a prova que o Supremo Tribunal teve para condenar a Débora por golpe de Estado, né, abolição violenta do Estado de Direito, se não há um WhatsApp, uma carta, um registro, uma fala, um vídeo, absolutamente nada da Débora planejando um golpe de Estado. Sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal, na decisão do Ramagem, disse o 8 de janeiro foi somente depredação, e é só esses 2 crimes que a gente vai suspender. É muito insano, Pittoli. É muita loucura o que esses caras fazem. Eles mesmos se contradizem. Como é que eles suspendem só dano ao patrimônio do deputado que foi feito pós-diplomação, ali no meados de dezembro, e dizem que a Débora, sem prova nenhuma, participou de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, sendo que a única prova que existe contra ela é um batom escrevendo 2 palavras numa estátua no dia 8 de janeiro, que eles disseram que era depredação. É insustentável isso. Qualquer pessoa minimamente equilibrada, tu não precisa ser jurídico, não precisa ser um advogado para ver que é uma perseguição. E por que eles não querem que vá para o plenário? Porque daqui a pouco o André Mendonça pede vista. Exato. E o planejamento deles para prender Jair Bolsonaro para não interferir na eleição do ano que vem, interferir no sentido de vou para Porto Alegre, vou para Recife, vou para Bauru, fazer campanha para os meus candidatos, ele esteja preso. Eles têm um planejamento de prender Bolsonaro. Se for no plenário, André Mendonça pedir vista, por exemplo, e parar realmente esse processo, zebrou para eles, Pittoli.